Olá, colega! Você já ouviu falar que o Design Thinking é a solução definitiva para a inovação? Afinal, está todo mundo usando como se fosse a última Coca-Cola do deserto. Mas e se eu te dissesse que existe um método muito mais completo e eficaz? Eu venho usando esse método há pelo menos uns 20 anos com resultados excelentes. E mesmo quando aplicado em partes, os resultados não deixam de ser impactantes. Trata-se do método IDDOV, ou IDDOV, e suas técnicas analíticas de apoio, algumas das quais eu mesmo desenvolvi. Pois neste vídeo eu quero fazer uma comparação entre o Design Thinking e o IDDOV para que você possa decidir pelo melhor método. Por isso, assista até o final e já vai me deixando aí sua curtida, que é fundamental para esse canal, por favor. Então vamos lá. Primeiro vamos definir cada método e dar uma visão geral dos dois. E em seguida vamos comparar cada etapa do Design Thinking, que eu vou chamar de DT, com a etapa correspondente do IDDOV. Bem, o que é o Design Thinking? Segundo Tim Brown, da empresa IDEO, precursor do método, o DT é uma abordagem de inovação focada nas pessoas. E como é que se desenvolve o Design Thinking? Quais são as etapas do método? A versão mais conhecida e praticada é a da Stanford Design School. Ela é realizada em 5 etapas. Agora, para realizar essas etapas, quais as técnicas analíticas que são as mais usadas? Essa tabela mostra as principais ferramentas do DT em cada etapa. Agora vejamos o IDDOV. Assim como acontece com o DT e com o DMAIC do Six Sigma, não existe o consenso mundial sobre os detalhes de cada etapa. Fica por conta de cada implementador do método. O que eu vou mostrar aqui é a minha versão do IDDOV, conforme a venho aprimorando há pelo menos um par de décadas. E como é que eu defino o IDDOV? Para mim, IDDOV é uma abordagem que integra métodos analíticos ao processo de desenvolvimento com a finalidade de assegurar que o desempenho do produto se aproxime o máximo possível do estado ideal, que significa perfeita adequação às necessidades dos clientes, mínima variabilidade no ambiente de uso e ausência de efeitos prejudiciais. Na sua versão completa, o IDDOV versão Moura é aplicado em 5 etapas consecutivas. Identify Opportunity, identificar a oportunidade. Define Requirements, definir os requisitos. Develop Concepts, definir conceitos. Optimize Design, optimizar o projeto. Validate Performance, validar o desempenho. Cada etapa ou fase existe para responder a uma pergunta-chave. Na fase Identificar a oportunidade, a pergunta-chave é: por que necessitamos um novo produto? Uma vez identificada a oportunidade, na fase Definir requisitos, tratamos de responder à pergunta: o que é que o novo produto deve satisfazer? Em seguida, já tendo claramente definidos os requisitos dos clientes e os correspondentes requisitos funcionais do produto, iniciamos a fase Desenvolver conceitos para responder à pergunta-chave: quais são as possíveis soluções? Agora, com os melhores conceitos selecionados para prosseguir com o desenvolvimento, existe uma etapa de desenvolver ou detalhar o projeto técnico desses melhores conceitos, o que não é um assunto do IDDOV, já que é uma questão de aplicar o know-how específico da indústria para detalhar o projeto e gerar as especificações preliminares. Então, retomamos o IDDOV para prosseguir com a fase Otimizar projeto, que responde à pergunta: como maximizar o valor para os clientes e para a empresa? Finalmente, já com um projeto robusto contra as possíveis causas de falhas, confirmamos o bom trabalho anterior, realizando na etapa Validar desempenho as atividades que permitam responder à pergunta: qual será o desempenho do produto em escala normal de operação e uso? Para realizar cada etapa e responder à respectiva pergunta-chave, realizamos uma sequência lógica de atividades, conforme mostra essa tabela. E quais são as técnicas analíticas que nos podem ajudar a realizar com maior efetividade cada etapa do IDDOV?
Essa matriz mostra as principais técnicas que recomendo para apoiar a realização do IDDOV e guiar a equipe na análise de dados e tomada de decisões. Esse conjunto de técnicas é o que eu constatei que mais funciona na prática. Aqui estão técnicas que eu considero simplesmente indispensáveis para maximizar o sucesso em projetos de inovação e desenvolvimento de novos produtos. Agora que já temos uma visão geral dos dois métodos, façamos uma comparação etapa por etapa com um pouco mais de detalhe. Iniciamos pela etapa de identificar a necessidade ou oportunidade de criar um novo produto. Já de cara, o DT começa a revelar debilidade quando comparado ao IDDOV. Simplesmente não existe no DT uma etapa para identificar e descrever as oportunidades de criação de valor através de novos produtos, a partir de uma análise de mercado mais ampla e estratégica. O DT, é verdade, parte do cliente, o que é muito positivo e fundamental, que é tratado na etapa seguinte, empatizar, mas não necessariamente parte de uma visão mais estratégica do mercado no qual os clientes vivem. O Opportunity Map do DT, usado na etapa definir, foca apenas a oportunidade de inovar um produto já existente ou um produto similar, mas não as melhores oportunidades que se apresentam no mercado em geral, de um ponto de vista, como já disse, mais estratégico do negócio. E sem essa etapa de identificar a oportunidade, existe o risco da equipe técnica investir tempo e recursos em algo que não é realmente prioritário para o negócio e nem para os clientes, simplesmente porque o chefe mandou ou porque estamos apaixonados por uma boa ideia. E essa desconexão, já no arranque da iniciativa de desenvolvimento, pode ser fatal. Agora comparemos as fases empatizar mais definir do DT com a fase definir requisitos do IDDOV. É muito positivo que a equipe de desenvolvimento saia das quatro paredes e vá até o Gemba para observar e conversar com os clientes, como se faz com o DT e também com o IDDOV. Mas se você não tiver uma técnica mais refinada para estruturar e priorizar as necessidades dos clientes, você pode terminar com um listado categorizado, como por exemplo, o mapa de empatia dessa figura, sem uma visão mais clara do que realmente deva ser o foco prioritário de inovação. Já com o IDDOV, a gente vai mais além de captar informação qualitativa e avançamos com a análise, obtendo uma visão ao mesmo tempo estruturada e completa das necessidades dos clientes, além de priorizá-las a partir da opinião dos próprios clientes quanto ao grau de importância e o grau de satisfação que eles mesmos colocam para cada necessidade específica. Por exemplo, nesse gráfico de importância versus satisfação, construído em um típico estudo da voz do cliente, vemos claramente quais são as prioridades de inovação e melhoria, o quadrante inferior direito, e onde estão as oportunidades de simplificação e eliminação de coisas não prioritárias, de menor importância relativa, sob a ótica dos próprios clientes, nos quadrantes da esquerda. Além disso, o Design Thinking simplesmente ignora ou desconhece a contribuição de várias técnicas poderosas de inovação e melhoria, o que não faz o IDDOV. Por exemplo, nessa etapa de Define Requirements do IDDOV, fazemos uso do QFD, Quality Function Deployment, para traduzir as necessidades prioritárias dos clientes em termos técnicos, identificando e priorizando os requisitos funcionais do produto. Assim, saímos para a etapa seguinte com uma visão muito mais focada e objetiva de em que aspectos devemos colocar os esforços de inovação. Essa visão estruturada e priorizada das necessidades dos clientes vai muito além da limitada e genérica ficha de persona usada no Design Thinking. Para ilustrar o ponto, compare essas duas fichas de persona e veja, os parâmetros de cada persona são reais e idênticos, mas obviamente são clientes completamente diferentes, com interesses radicalmente distintos e, portanto, com mínima chance de sucesso de um produto que possa encantar a ambos, a não ser algo muito genérico, como, por exemplo, papel higiênico. E, infelizmente, muitas pesquisas de mercado que se fazem hoje não são para realmente dar chance ao cliente de opinar livremente do que ele considera mais importante para ele, mas sim para saber a opinião do cliente sobre temas
previamente definidos pela empresa, como, por exemplo, certas características de um produto. Ou então, e talvez pior ainda, as empresas contratam um terceiro que vai cobrar-lhes um montão de dinheiro para observar e entrevistar clientes, simplesmente para encaixar-lhes em certas categorias de comportamento ou de atributos psicológicos, com base em modelos pré-estabelecidos que muito provavelmente não têm muito a ver com as reais necessidades prioritárias dos clientes. Sobre este ponto, veja uma citação de Clayton Christensen, criador da teoria de trabalhos do cliente, a Jobs to be Done Theory, em seu livro The Innovator's Solution. E quanto àquela frase do Tim Brown ou do seu parceiro David Kelley, dizendo que o design thinking é focado nas pessoas, como se fosse um insight do século? Ou então o pessoal que sai aí pregando a novidade do Customer Centric Innovation, a inovação focada no cliente? Faz-me rir. Veja essa frase do Dr. Juran, grande guru da qualidade, já nos anos 50. Juran nos ensinava: planejar a qualidade significa desenvolver os produtos e serviços que satisfaçam as necessidades dos clientes. E a mensagem central do Dr. Deming aos empresários japoneses, já nos anos 50, era: o consumidor é o ponto mais importante da cadeia de produção. E parafraseando outras frases do Deming sobre esse tema, veja o seguinte: não é suficiente apenas satisfazer o cliente. É claro que um cliente insatisfeito nos abandonará, mas também um cliente satisfeito poderá fazer o mesmo se encontra uma oferta mais atrativa. E essa outra frase do Deming: é claro que é necessário fazer bem o que já estamos fazendo, mas isso não é suficiente. É preciso perguntar: que produtos e serviços mais ajudarão nossos clientes daqui a 5, 10 anos? Bem, já deu para deixar o ponto claro, né? O problema é a aparente amnésia metodológica do que já foi criado no passado, tentando trazer para si o crédito devido a pioneiros que nos antecederam. Mas prossigamos com a nossa comparação, agora na fase de geração de conceitos. Nesta etapa de idear, assim como acontece em vários outros métodos, na hora de gerar ideias, o que o DT usa? O velho brainstorming. E não usa nem mesmo a variante mais poderosa do brainstorming, que é o brainwriting, também conhecido como método 635, combinado com outra técnica, que é o diagrama de afinidades ou diagrama KJ. Mas você deve estar pensando, o que há de errado com o brainstorming? A questão não é o que está errado, mas sim o que não é suficiente no brainstorming tradicional. É que existe a chamada inércia psicológica, muito poderosa, que são as premissas que assumimos sem questionamento, os nossos paradigmas, nossa zona de conforto técnico, que sutilmente condiciona e limita nossa capacidade de realmente pensar fora da caixa, mesmo em um processo criativo supostamente livre, como pretende ser o brainstorming. Por exemplo, se eu sou um engenheiro mecânico, vou naturalmente propor soluções com as quais estou familiarizado e que já provei no passado no campo da engenharia mecânica. Dificilmente eu pensaria em propor uma solução química para um problema mecânico. No IDDOV, além do brainwriting e diagrama de afinidades, usamos também duas técnicas extremamente poderosas para romper a inércia psicológica e gerar ideias inovadoras sistematicamente. Elas são a nuvem de conflito, mostrando aqui uma aplicação para resolver um problema técnico, e o método TRIZ, a teoria da resolução de problemas inventivos, sobre os quais já tenho vídeos no canal, deixo os links na descrição. Com o TRIZ e a nuvem de conflito, multiplica-se a possibilidade de gerar ideias realmente inovadoras, resolvendo problemas aparentemente sem solução, como já tenho constatado em mais de uma centena de casos de aplicação em diferentes situações. Também não encontrei no DT conceitos como Set-Based Design, Trade-off Curves e conhecimento reutilizável, que são contribuições importantes do desenvolvimento Lean para reduzir o time to market, as quais, porém, não temos tempo de discutir aqui em mais detalhe.
Vejamos agora a etapa de otimizar o projeto. O DT enfatiza a prototipagem rápida e testes iterativos rápidos, o que é um ponto forte deste método, talvez o único, mas muito valioso. O IDDOV pode incorporar essa prática, mas permite ir além, otimizando o design com técnicas como o método Taguchi de engenharia robusta, o trimming do TRIZ, ou análise de valor, a FEMEA, que garantem funcionalidade e prevenção de falhas com custos e gastos ótimos. Mas mesmo a prototipagem rápida e os ciclos iterativos de teste e aprendizado já eram preconizados nos anos 90 pelo Lean Development, o Scrum, por exemplo. Ou seja, não é que o DT descobriu a necessidade dessas técnicas, ele simplesmente as popularizou, o que é, reconheçamos, algo bastante positivo. Finalmente, comparemos a etapa de validar o desempenho. De novo, o DT não tem essa etapa em consideração, mas o IDDOV estende as fronteiras do desenvolvimento até a validação final do produto e processos afins, buscando entregar um produto robusto e de alto desempenho em condições reais de uso. Resumindo tudo, o DT é um método de inovação centrada nas pessoas, com ênfase em empatia, criatividade e prototipagem rápida. Utiliza técnicas qualitativas e iterativas, mas carece de profundidade analítica e abordagem estratégica. O IDDOV é um método estruturado e analítico que visa desenvolver produtos com perfeita adequação às necessidades dos clientes, mínima variabilidade e ausência de efeitos prejudiciais, integrando ferramentas avançadas para garantir resultados robustos e sustentáveis. O ponto forte do DT está na prototipagem rápida e iteração, mas acaba sendo uma abordagem incompleta. Não cobre todas as etapas do ciclo de desenvolvimento, não propõe técnicas avançadas para resolver problemas complexos, dá um tratamento superficial com relação a identificar e entender as reais necessidades dos clientes, e depende apenas do brainstorming para a geração de ideias, o que tende a ser ineficaz e sem maior estruturação. Já o IDDOV supera essas limitações através de abordagem mais completa e estruturada a partir da identificação e priorização das necessidades dos clientes, uso de ferramentas técnicas robustas como TRIZ, nuvem de conflito, QFD, engenharia robusta, foco em qualidade e prevenção de falhas desde o início. Enquanto o Design Thinking é uma excelente introdução à inovação para empresas sem práticas estruturadas, o IDDOV é mais completo e eficaz para organizações que buscam resultados robustos e estratégicos. O IDDOV combina análise técnica profunda com uma abordagem sistemática, entregando produtos que atendem melhor às necessidades dos clientes e aos objetivos do negócio. Bem, essa é a minha opinião. E você, o que você acha? Comente, por favor. Se você quer saber mais sobre o IDDOV e quais outras metodologias poderosas eu tenho para a excelência empresarial, te convido a assinar o portal de conhecimento Resolve.guru, uma plataforma online onde venho colocando os métodos e técnicas analíticas que mais ajudam as empresas a obterem resultados substancialmente melhores em planejamento e gestão sistêmica, inovação e desenvolvimento de produtos e melhoria contínua de processos. Além do IDDOV, lá você vai encontrar cursos completos com material de apoio para aplicação prática em gestão por processos, para reestruturar toda uma unidade de negócios através de processos integrados. O Multi-Project Scrum MPS, para agilizar a criação de valor em ambiente de múltiplos projetos com recursos compartilhados. O TRIZ, a nuvem de conflito, o método Taguchi de engenharia robusta, a metodologia de voz do cliente e muito mais, inclusive o programa de certificação profissional em desenvolvimento de produtos, o PDBB, Product Development Black Belt. Obrigado por ter me acompanhado até o final. Se você gostou, por favor, não saia sem me deixar um like, comente e compartilhe com seus contatos. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!